Paisagens de dunas sem fim e um calor escaldante. Quando se trata do maior deserto seco do nosso planeta, não há como contornar o gigantesco Saara. Com uma área incrível de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, o deserto no norte da África é do tamanho dos Estados Unidos da América. Na percepção geral, os desertos são conhecidos principalmente por seu grande calor, mas isso é apenas parcialmente verdade. Enquanto o termômetro do Saara sobe facilmente para mais de 37 graus Celsius no verão, os valores caem abaixo de zero nas noites de inverno. Em algumas partes deste vasto deserto, apenas alguns milímetros de precipitação caem do céu em um ano, mas isso nem sempre foi assim. Agora sabemos que há alguns milhares de anos, o Saara nos apresentou uma face completamente diferente. No entanto, alguns mapas misteriosos abalam nossa imagem da história do deserto. Embora tenham apenas alguns séculos, ainda mostram muitos rios que serpenteiam pelo mar de areia seca. Mas o que são essas imagens enigmáticas? Precisamos repensar o desenvolvimento do Saara. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse tema emocionante juntos. Antes de começarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Além disso, assista até o final para aprender sobre uma das descobertas mais inacreditáveis do passado do deserto do Saara. Um passado florescente. Lagos gigantescos, savanas verdes, rebanhos de animais pastando. Não associamos mais tudo isso ao Saara hoje. No entanto, se voltarmos à roda do tempo alguns milênios, veremos que o deserto seco teve um passado literalmente próspero. É agora considerado certo que o Saara floresceu 3 vezes nos últimos 200 mil anos, e cada vez por vários milhares de anos. A primeira fase ocorreu por volta de 120 mil anos atrás e durou cerca de 10 mil anos. Há 50 mil a 45 mil anos, o deserto seco voltou a apresentar-se com um verde luxuriante. O último apogeu até hoje terminou por volta do ano 3200 a.C. Quando o deserto ainda era uma savana fértil, ainda havia muitos caçadores-coletores que eventualmente começaram a cultivar e criar gado. O que nem todo mundo sabe é que o Saara costumava ser adornado com um dos maiores lagos da história da Terra. Este foi o chamado Mega Chad, que já teve uma área de 1,9 milhão de quilômetros quadrados. A título de comparação, o Mar Cáspio, atualmente o maior lago da Terra, tem uma área de 371 mil quilômetros quadrados. Embora o Mega Chad ainda tivesse uma área de 360 mil quilômetros quadrados e uma profundidade média de 65 metros há 6 mil anos, começou a secar cada vez mais no curso das mudanças climáticas locais. Então, aconteceu que há 4 mil anos, o gigantesco corpo de água foi dividido em 3 lagos significativamente menores, dos quais apenas 2 ainda existem hoje. É claro que o início do período seco não afetou apenas as águas. As savanas, os animais e a maioria dos habitantes humanos também se retiraram do braço cada vez maior do deserto. A partir de então, os povos que se estabeleceram no Saara nos séculos seguintes ficaram dependentes da economia do oásis e do comércio com outros grupos. No entanto, à luz da historiografia oficial, surge uma questão premente. Como é possível que tantos lagos e rios ainda adornem alguns mapas desenhados, muito depois do último apogeu do Saara? Mapas misteriosos. Para nos aproximarmos deste tópico emocionante, vamos primeiro dar uma olhada em um mapa bastante desconhecido. O objeto correspondente remonta a 1551 e já foi propriedade do rei Ludwig II. Na imagem correspondente, podemos ver muitos cursos de água que serpenteiam da costa para o interior. No entanto, procuramos em vão os rios correspondentes nos mapas modernos. Ainda mais misterioso é o grande rio que atravessa o meio do Saara. Mas qual rio poderia ser especificamente? A princípio, pode-se pensar que estamos lidando aqui com o Senegal. No entanto, se observarmos a localização e o curso do rio, essa suposição parece tudo menos provável. Qualquer um que pense que o mapa do rei Ludwig II é defeituoso estaria errado. O cartógrafo português Diogo Homem, que também viveu no século XVI, fez uma ilustração comparável. Aqui, também, encontramos o poderoso rio que corre do leste do Saara,
atravessa o deserto e quase deságua no poderoso Nilo. Mas como é que sabemos tão pouco sobre este enorme rio hoje? O corpo de água de repente secou e depois caiu completamente no esquecimento. Os mapas do geógrafo Gerhard Mercator também sugerem que a face natural do Saara era completamente diferente há alguns séculos do que é hoje. Além do já citado rio no deserto, encontramos aqui outro detalhe marcante. No mapa de Mercator, podemos ver como o Nilo se ramifica e se divide em diferentes direções. Hoje, no entanto, não há vestígios de tal curso. Segredos não descobertos? Agora vamos voltar nossa atenção para os rios que se estendem para o interior da costa. Vemos que numerosos assentamentos e cidades foram imortalizados ao longo desses riachos. A este respeito, vale a pena olhar para um mapa feito por Petrus Bertius em 1645. A ilustração correspondente nos dá uma visão mais detalhada sobre os cursos de água correspondentes e as aldeias que foram construídas ao longo dos cursos do rio. Outro mapa, publicado em 1639, também mostra a vasta rede de rios que cortam praticamente o Saara, o que nos traz de volta a nossa pergunta original. Como é que foram feitos tantos mapas diferentes que nos mostram rios tão espetaculares no meio do maior deserto seco do mundo? Se as ilustrações realmente refletissem a realidade, isso teria consequências de longo alcance. Assim, civilizações há muito esquecidas podem ter existido lá e agora estão completamente esquecidas. Quem sabe, talvez as relíquias de povos antigos perdidos ainda estejam escondidas sob a areia quente do deserto. De fato, grandes partes do Saara Ocidental são em grande parte inexploradas arqueologicamente. A este respeito, os pesquisadores suspeitam que muitos vestígios não descobertos de antigos habitantes ainda estão adormecidos no deserto, que são estimados em 11.500 anos. A planície Nabta Playa poderia nos oferecer uma autêntica antecipação daqueles tesouros arqueológicos que sempre estiveram esperando para serem descobertos. Planícies Nabta Playa. Localizada a cerca de 100 km a oeste de Abu Simbel, no leste do Saara, a planície de Nabta Playa incorpora um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do nosso globo. Ao longo dos anos, os pesquisadores conseguiram desenterrar inúmeros artefatos de nossos ancestrais, que nos dão uma visão vívida do curso da história humana. O pano de fundo, assim como uma antiga rota de caravanas, a Nabta Playa foi usada por muitos milhares de anos. Entre outras coisas, os arqueólogos recuperaram aqui fragmentos de cerâmica de 8.000 anos. No entanto, esses não eram apenas objetos cotidianos processados, mas artefatos coloridos e primorosamente decorados. De fato, algumas descobertas sugerem que os habitantes da planície de Nabta Playa na época eram significativamente mais organizados socialmente do que os colonos do Vale do Nilo. Por outro lado, outros objetos nos mostram quais rituais sagrados as pessoas realizavam nas salinas. Assim, o sacrifício de gado era parte integrante da vida cultural. Os animais eram então enterrados em câmaras de pedra. É possível que este culto tenha se espalhado mais tarde em alguns dos costumes dos antigos egípcios. Uma das maiores atrações arqueológicas da planície de Nabta Playa é o antigo Círculo de Pedras. Construído perto de um lago seco, o monumento é frequentemente chamado de Stonehenge do Saara. Um nome que é um pouco enganador. A construção do deserto é na verdade cerca de 1000 anos mais velha do que o mundialmente famoso Círculo de Pedras na Inglaterra. É um dos mais antigos observatórios pré-históricos conhecidos. É muito provável que o aglomerado de megalitos tenha sido usado para fins de calendário, como para determinar o solstício de verão. Dessa forma, as pessoas sabiam quando era a hora de se mudar para os alojamentos de inverno. Supõe-se comumente que a planície de Nabta Playa representou algo como o berço de muitas conquistas culturais e sociais. O desenvolvimento do calendário astronômico, a pecuária leiteira e a pecuária poderiam ter sido transferidos daqui para muitas outras culturas avançadas. Estruturas de pedra misteriosas. Como mencionado brevemente, grande parte do Saara Ocidental ainda aguarda a exploração arqueológica. As centenas de misteriosas estruturas de pedra que foram desenterradas há alguns anos mostram o quão gratificante pode ser investigar essas vastas extensões de terra. O fato de as áreas relevantes terem sido examinadas até agora, de forma muito esparsa,
deve-se principalmente aos muitos conflitos políticos e militares, que lá surgem repetidas vezes. A descoberta das inúmeras estruturas de pedra, portanto, parece ainda mais valiosa. Estas têm uma grande variedade de formas. Enquanto algumas lembram luas crescentes, outras são circulares, retas ou retangulares. Outras ainda foram empilhadas, ou se apresentam como plataformas planas. Juntos, os objetos individuais formam um complexo com mais de 600 metros de comprimento. No entanto, não está claro para que finalidade as diferentes estruturas serviram. Algumas delas podem ter funcionado como lápides, pelo menos de acordo com os ossos humanos de 1500 anos encontrados lá. A descoberta notável nos mostra, mais uma vez, o quanto a face do Saara mudou ao longo dos séculos. Significativamente, mais animais viviam aqui do que hoje. Entre outras coisas, desenhos rupestres de gado, girafas e antílopes já foram descobertos lá. Água sob o deserto. Há alguns anos, uma equipe de especialistas fez uma descoberta sensacional sob a areia quente do deserto do Saara, o que parece quase inimaginável em vista das infinitas paisagens de dunas. Pode ser comprovado sem dúvidas com a ajuda de modernas medições de satélite. Como logo se veria, abaixo do Saara há uma abundância de águas subterrâneas que são regularmente reabastecidas. Segundo os pesquisadores, 1,4 km cúbicos de água nova flui para o sistema de água subterrânea a cada ano. Se isso continuar, é possível que ao longo de muitos anos, os rios voltem a fluir pela região. Anteriormente, os cientistas argumentavam que as acumulações de águas subterrâneas no Saara eram combustíveis fósseis que praticamente não receberam nenhum novo influxo em milhares de anos. No entanto, agora sabemos que isso não é verdade. O enorme sistema de água se estende por uma área considerável, de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados no norte do Saara. Em detalhe, estima-se que existam cerca de 1.300 quilômetros cúbicos de água fria lá. Este depósito de água natural permite, entre outras coisas, a existência de oásis floridos no meio do deserto arenoso. No entanto, os recursos hídricos subterrâneos correspondentes foram explorados desde a década de 1960. Como mais água é retirada a cada ano do que pode ser formada, muitas das fontes naturais ameaçam secar no futuro. Infelizmente, isso significa que, a menos que os locais encontrem uma fonte alternativa de água, é improvável que o Saara consiga se reabastecer de forma significativa. Além disso, os moradores que atualmente usam isso como fonte de água acabarão sendo forçados a se mudar quando a água secar. Wadi al-Hitan. O quanto a face natural do Saara mudou ao longo dos milênios fica claro para nós quando olhamos para o Wadi al-Hitan. Este vale seco no norte do Egito se estende por uma área de quase 1.800 km² e abriga um dos tesouros paleontológicos mais emocionantes da história. De fato, os pesquisadores encontraram inúmeros fósseis de espécies pré-históricas de baleias, no que agora é praticamente nada além de um solo seco e empoeirado. Cerca de 40 milhões de anos atrás, a área era coberta pelo Oceano de Tétis. Esse vasto e gigantesco mar acabou desaparecendo quando a Índia e a África colidiram com a Eurásia. Antes disso, no entanto, o Oceano de Tétis serviu de lar permanente para uma grande variedade de habitantes subaquáticos. Até agora, os pesquisadores conseguiram recuperar 250 desses veneráveis espécimes do Vale das Baleias. Mais especificamente, continha os restos fossilizados dos lendários Dorodon e Basilossauros. O Basilossauros, também conhecido como Rei Lagarto, morreu cerca de 35 milhões de anos atrás, se as técnicas científicas modernas forem acreditadas. A forma do corpo imponente, com cerca de 18 metros de comprimento, lembrava uma aterrorizante cobra gigante. Com toda a probabilidade, as espécies extintas de baleias caçavam regularmente peixes pré-históricos e mamíferos marinhos menores. Mas também o Dorodon sabe nos fascinar com sua forma única. Na verdade, era um parente direto do lagarto-rei. No entanto, com um comprimento não superior a 5 metros, essas primeiras baleias eram significativamente menores do que seus contemporâneos futuros. Os fósseis encontrados no Saara egípcio são de excepcional importância nas fileiras dos pesquisadores, porque podem ser usados para observar a ancestralidade das baleias de animais terrestres. De acordo com isso, os restos das nadadeiras traseiras ainda podem ser vistas nos restos das baleias antigas, enquanto a forma aerodinâmica do corpo já estava perfeitamente alinhada com a vida na água.
O que você acha dos mapas misteriosos do Saara? Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos e sugestões sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Por favor, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para ficar atualizado a partir de agora. Por fim, por que não dar uma olhada nos outros vídeos emocionantes do nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos? Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia e até a próxima!